Olá, pessoal do sétimo ano A. Hoje estou de volta para dar continuidade aos nossos conteúdos. Hoje nós vamos falar do capítulo 13, multiplicação, potenciação e divisão de números inteiros relativos, da página 350 a 359 da apostila 2. Multiplicação de números inteiros relativos. Complete o quadro. Tem a linguagem usual, a escrita aditiva e a escrita multiplicativa. 2 vezes o 3 positivo, mais 3, mais 3. Vamos fazer regra de sinal. Mais 3 mais com mais dá mais 3, que vai dar mais 6. 2 vezes o mais 3, mais com mais dá mais, 2 vezes 3, 6. 2 vezes o 3 negativo, menos 3 mais menos 3. Então, vai ficar menos 3 mais com menos, menos 3. Sinais iguais, soma e conserva o sinal, menos 6. Mais 2 vezes menos 3, mais com menos, menos, 2 vezes 3, 6. 3 vezes o 5 positivo, mais 5, mais 5, mais 5. Regra de sinal, mais 5, mais com mais dá mais 5, mais com mais dá mais 5. Sinais iguais, conserva-se o sinal e soma-se os números, mais 15. Mais 3 vezes mais 5, mais com mais dá mais, 3 vezes 5, 15. 4 vezes o 2 positivo, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Regra de sinal, mais 2, mais com mais dá mais 2, mais com mais dá mais 2, mais com mais dá mais 2. Sinais iguais, conserva-se o sinal e soma-se os números, mais 8. Mais 4 vezes mais 2, mais com mais dá mais, 2 vezes 4, 8. 5 vezes o 1 positivo, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Regra de sinal. Mais 1, mais com mais dá mais 1, mais com mais 1, mais com mais 1, mais com mais 1. Sinais iguais, conserva-se o sinal e soma-se os números, mais 5. Mais 5 vezes mais 1, mais com mais dá mais, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1 negativo, menos 1, mais menos 1, mais menos 1, mais menos 1, mais menos 1. Regra de sinal. Menos 1, mais com menos, 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 menos 1. Sinais iguais, conserva-se o sinal e soma-se os números, menos 5. Mais 5 vezes menos 1, mais com menos dá menos, 5 vezes 1, 5. 3 vezes o 7 negativo, mais menos 7, mais menos 7, mais menos 7. Regra de sinal, menos 7, mais com menos, menos 7, mais com menos, menos 7. Sinais iguais, conserva-se o sinal e soma-se os números, menos 21. Mais 3 vezes menos 7, regra de sinal. Mais com menos, menos, 3 vezes 7, 21. Uma vez o 8 negativo, vai ficar menos 8 dentro do parênteses ou menos 8 fora do parênteses. Multiplicação. Mais 1 vezes menos 8, mais com menos, menos, 1 vezes 8, 8. Observando os dados do quadro da tabela anterior e seguindo os exemplos, determine os produtos. Mais 2 vezes mais 3, mais com mais dá mais, 2 vezes 3, 6. Mais 2 vezes menos 3, mais com menos dá menos, 2 vezes 3, 6. Mais com mais dá mais, 3 vezes 5,
15. Mais com mais dá mais. 2 vezes 4, 8. Mais com mais dá mais. 5 vezes 1, 5. Mais com menos dá menos. 5 vezes 1, 5. Lembrando, o sinal positivo você tanto pode pôr o sinal de mais ou deixar sem sinal, que a gente tem que entender que é um número positivo. Com base nos resultados dos itens anteriores, o que você pode dizer sobre o sinal do produto de uma multiplicação quando o primeiro fator é um número positivo e o segundo fator é um número negativo? Eu espero que vocês concluam que o produto será um número negativo. Responda: já que a propriedade comutativa pode ser aplicada à multiplicação, o que aconteceria se trocássemos as ordens dos fatores no exercício 2? Espero que vocês concluam que as ordens dos fatores não vai alterar o resultado. Assim, na multiplicação de um número positivo por um negativo, seguirá a mesma regra que a multiplicação de um número negativo por um positivo. O que se pode afirmar sobre o sinal do produto de uma multiplicação se o primeiro fator for um número negativo e o segundo fator for um número positivo? Podemos dizer que o produto é um número negativo por um positivo é negativo, ou seja, menos vezes mais resulta em menos. Faça o que se pede, complete a tabela. Aqui, 5 vezes 2, 10, 4 vezes 2, 8, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 2, 4, 1 vezes 2, 2, 0 vezes 2, 0, menos 1 vezes 2, menos 2, menos 2 vezes 2, menos 4, menos 3 vezes 2, menos 6, menos 4 vezes 2, menos 8, menos 5 vezes 2, menos 10. Que irregularidade existe na sequência dos números da primeira coluna? Registre na linha pontilhada correspondente à seta do lado esquerdo da tabela. Ó, aqui está todos os números que eu já falei. Na B, se a gente for observar, ó, 5 para o 4, diminuiu 1. 4 por 3, diminui 1. 3 por 2, 1. 2 por 1, 1. 1 por 0, 1. Então, aqui eu vou ter que registrar quem? O menos 1. Que irregularidade existe na sequência dos números da segunda coluna? Registre na linha pontilhada. 10 para 8, diminuiu 2. 8 para 6, 2. 6 para 4, 2. 4 para 2, 2. E 2 para 0, 2. Então, aqui eu teria que registrar o menos 2. Considere a tabela. 5 vezes menos 2, 10. 4 vezes menos 2, 8. 3 vezes menos 2, menos 6. 2 vezes 2, menos 2, menos 4. 1 vezes menos 2, menos 2. 0 vezes menos 2, 0. Menos 1 vezes menos 2, mais 2. Menos 2 vezes menos 2, mais 4. Menos 3 vezes menos 2, mais 6. Menos 4 vezes menos 2, mais 8. Menos 5 vezes menos 2, mais 10. Ele quer de novo que a gente complete a regularidade que está acontecendo aqui e a regularidade que está acontecendo aqui. Então, vamos lá. Ó, os 6 primeiros números até o 0 são esses. A regularidade, 5 para 4 diminuiu 1, 4 para 3, 1, 3 para 2, 1, 2 para 1, 1 e 1 para 0, 1. Então, aqui nós vamos ter que escrever quem? O menos 1. Daqui, ó, do menos 10 para o menos 8, do menos 8 para o menos 6, do menos 6 para o menos 4, do menos 4 para o menos 2 e do menos 2 para o 0.
Gente, a gente tem que lembrar o seguinte, que quanto menor o número negativo, maior ele será. Então, aqui não está diminuindo 2, está aumentando 2. Então, aqui nessa regularidade, eu teria que colocar o mais 2. Mantendo a mesma regularidade que você percebeu nas 6 primeiras linhas, complete as demais linhas. Eu já havia falado que ficaria mais 2, mais 4, mais 6, mais 8 e mais 10. Observe a tabela e complete. Menos 1 vezes menos 2, menos com menos, mais 2. Menos 2 vezes menos 2, menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. Menos 3 vezes menos 2, menos com menos, mais 2 vezes 3, 6. Menos 4 vezes menos 2, menos com menos, mais 2 vezes 4, 8. Menos 5 vezes menos 2, menos com menos, mais 2 vezes 5, 10. E aqui está as respostas. Faça o que se pede. Complete as tabelas a seguir de modo a manter a mesma regularidade em cada coluna. 2 vezes menos 5, menos 10. 1 vezes menos 5, menos 5. 0 vezes menos 5, 0. Menos 1 vezes menos 5, mais 5. Menos 2 vezes menos 5, mais 10. Não esquecendo da regra de sinais. 2 vezes menos 7, menos 14. 1 vezes menos 7, menos 7. 0 vezes menos 7, 0. Menos 1 vezes menos 7, mais 7. Menos 2 vezes menos 7, mais 14. Complete. Menos 1 vezes menos 5, menos com menos, mais 1 vezes 5, 5. Menos 1 vezes menos 7, menos com menos, mais 1 vezes 7, 7. Menos 2 vezes menos 5, menos com menos, mais 2 vezes 5, 10. Menos 2 vezes menos 7, menos com menos, mais 2 vezes 7, 14. E aqui está as respostas. O que se pode dizer sobre o sinal do produto de uma multiplicação em que os dois fatores são números negativos? Se os dois fatores são números negativos, o produto é um número positivo. Uma síntese da multiplicação de números inteiros relativos. Ao completar as tabelas e verificar as regularidades existentes, você deve ter percebido que o resultado da multiplicação de dois números negativos é positivo. Provavelmente a conclusão de que menos vezes menos dá mais. Não foi tão simples quanto as outras 3 conclusões. Para os matemáticos, ao longo da história da matemática, essa não foi uma conclusão tão óbvia quanto as anteriores. Vamos então conhecer outra forma de explicar tal conclusão. Para isso, utilizaremos a propriedade distributiva da multiplicação. Considere a expressão menos 5 vezes mais 3 com menos 3. Menos 5, aqui eu fiz mais 3 com menos 3, sinais diferentes, conta de menos. 3 tira 3, 0. Menos 5 vezes 0, 0. Essa é uma maneira usual. Se a gente fosse aplicar a propriedade distributiva, ficaria menos 5 vezes mais 3 e menos 5 vezes menos 3. Menos com mais dá menos. 5 vezes 3, 15. Menos com menos dá mais. 5 vezes 3, 15. Menos 15 com mais 15 daria a mesma coisa, que vai dar o quê? 0. A divisão de números inteiros relativos. Você já estudou que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Assim, 4 vezes 5 é igual a 20, 20 dividido por 5 é igual a 4. Use esse conceito para escrever o valor do dividendo em cada caso. Aqui eu vou ficar, ó, mais com mais dá mais, 2 vezes 3, 6. Então, mais 6. Aqui eu vou ter menos com menos, mais 2 vezes 3, 6. Então, vai dar mais 6. Mais com menos dá menos, 2 vezes 3, 6, menos 6. Menos com mais dá menos, 2 vezes 3, 6. Mais com mais dá mais, 4 vezes 5, 20, mais 20.
Menos com menos dá mais, 4 vezes 5, 20, mais 20. Mais com menos dá menos, 4 vezes 5, 20, menos 20. Menos com mais dá menos, 4 vezes 5, 20, menos 20. Os alunos devem completar a tabela. Mais dividido por mais resulta em mais. Mais dividido por mais é igual a mais. Mais dividido por menos resulta em menos. Mais dividido por menos vai dar menos. Menos dividido por mais resulta em menos. Menos dividido por mais vai dar menos. Menos dividido por menos resulta em mais. Menos dividido por menos, mais. Ou ainda, o quociente de dois números de mesmo sinal é um número positivo. O quociente de dois números de sinais diferentes é um número negativo. Costumo dizer o seguinte: sinais iguais, resposta positiva; sinais diferentes, resposta negativa. Uma síntese das operações com números inteiros relativos. Faça uma síntese de como proceder em cada caso. Calcular a soma algébrica de dois ou mais números inteiros relativos. Para calcular a soma algébrica de dois ou mais números inteiros, pode-se somar inicialmente os que têm o mesmo sinal. Em seguida, do maior subtrai-se o menor, mantendo o sinal do maior número. Nós já aprendemos isso. Efetuar a multiplicação de dois ou mais números inteiros relativos. Para efetuar a multiplicação de dois ou mais números inteiros relativos, multiplica-se os números e aplica-se a regra dos sinais. Efetuar a potenciação de dois ou mais números inteiros relativos. Efetuar a potenciação de dois mais ou números inteiros relativos. Essas potenciações podem se transformar em multiplicações e, em seguida, procede-se como na multiplicação. Ou então, pode-se fazer a potenciação e analisar o sinal. Base positiva, a potência será positiva. Base negativa, a potência dependerá do expoente, que poderá ser par, resultando numa potência positiva, ou ímpar, resultando numa potência negativa. Efetuar a divisão de dois ou mais números inteiros relativos. Efetuar a divisão de dois ou mais números inteiros relativos, divide-se dividendo por divisor e aplica-se a regra de sinais. Regra de sinais para operações com números inteiros relativos. Vamos sintetizar as regras de sinais para operações com números inteiros relativos. Você deve ter observado que a divisão é a operação inversa da multiplicação e que a divisão e a multiplicação com números inteiros relativos possuem a mesma regra de sinal. Isso, no entanto, não é válido para adição e subtração. Veja, menos 2 vezes menos 3, menos com menos mais, 2 vezes 3, 6. Aplicou a regra de sinal. 12 dividido por 3, menos com menos mais, 12 dividido por 3, 4. Também aplicou a regra de sinal. Agora aqui, ó, menos 2 com menos 3. Não se aplica a regra de sinal. Conserva-se o sinal. Como os sinais são iguais, soma-se os números. 2 mais 3, 5. Veja outro exemplo. Mais 2 vezes menos 3. Mais com menos dá menos, 2 vezes 3, 6. Regra de sinal. Mais 12 dividido por menos 3, mais com menos, menos, 12 dividido por 3, menos 4. Regra de sinal. Mais 2, menos 3. Não pode aplicar a regra de sinal. Sinais diferentes, conta de menos, 3 tira 2, 1, e conserva o sinal do maior número, que é o menos 3. Você deve se lembrar de que o sinal mais positivo antes do parênteses não altera o número que está dentro dele. Mas se antes do parênteses houver o sinal de negativo, troca-se o sinal do número que está dentro do parênteses, ou seja, obtém-se o oposto desse número. Aqui, ó, menos 4 mais
menos 7. Ficaria menos 4, mais com menos, menos 7, certo? Então, eu vou ter menos 4 com menos 7, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Aqui também, né? Ó, outro exemplo, mais 5 menos menos 3 ficaria mais 5 menos com menos, mais 3. Então, ficaria mais 5 com mais 3, sinais iguais, consoma-se os números e conserva-se o sinal, daria o quê? Mais 8, e nesse aqui daria menos 11. Bem, pessoal, esse é o nosso capítulo. Eu estou deixando uns exercícios para vocês resolverem na apostila. Se não tiver espaço no caderno, qualquer dúvida me encaminhem um e-mail. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau!